seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje vai falar sobre os 34 anos do ECA. Criado para garantir direitos e a proteção também de pessoas com menos de 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou, 34 anos. O marco legislativo de 13 de julho de 1990 permitiu avanços importantes nas áreas de educação e de saúde infantil, além da criação de órgãos como os conselhos tutelares e as varas da infância e juventude. Todas essas criações fizeram e muita diferença. Mas você sabe quais? Muitos desafios também foram superados e agora, depois de 30 anos, surgem também novos desafios. A proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital é um deles, por exemplo. Para falar sobre a história, os feitos do ECA e sobre o que ainda está por vir, a gente vai conversar hoje com o advogado Dr. Ariel, que está aqui já no nosso estúdio. Muito obrigada pela presença, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. É um prazer falar com você, com os telespectadores da TV Alesp. Cumprimento também a colega Gabriele. Certamente trataremos aqui de muitos avanços, mas também de muitos desafios. Então, o doutor já contou para vocês, temos também aqui no nosso estúdio a doutora Gabriele Stabile Bezerra, é isso? Seja muito bem-vinda. Vamos conversar aí sobre o ECA. Obrigada pela participação. Olá, Bruna. Obrigada pelo convite. Obrigada por contar com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo aqui nesse espaço. Cumprimento também o doutor Ariel. Temos bastante tema para tratar pela frente. Muito assunto, né? Não vai faltar. Muito. Sim. Doutor Ariel de Castro Alves, vamos começar então pelo senhor. Eu queria começar pelo início mesmo, para que a gente não se perca no meio do caminho. O senhor pode me contar um pouquinho a respeito do ECA, um pouquinho da história, dos feitos, como surgiu? Sim, eu aprendi até porque eu tinha uns 10 anos de idade na época. Então, quando começou o movimento pelo Estatuto, que foi em 87 principalmente, que teve uma intensificação desse movimento. É um movimento que veio junto com o processo de redemocratização do Brasil, na luta pela Constituição Federal, por uma Constituição cidadã que viesse após a ditadura, com o fim da ditadura militar e com a garantia de políticas públicas, principalmente na área de saúde, de educação, de assistência social e que os direitos humanos tivessem uma ênfase maior. E esse é o resultado, então, de todo o processo constitucional que gerou a nossa Constituição de 88. E junto, nós conquistamos o artigo 227 da Constituição, depois do movimento Criança na Constituinte, que colheu milhares de assinaturas no Brasil todo e foi impulsionado pela Pastoral do Menor e pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Então, esse é o processo que eu conheci, até porque meu pai foi um dos fundadores do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo, que é o primeiro polo do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Isso lá na década de 80. Então, junto com a Igreja Metodista, na época, que apoiou bastante, e a Universidade Metodista, é que criaram esse projeto para atender meninos e meninas de rua que, na época, eram assassinados pelos grupos de extermínio, que atuavam muito na região do Grande ABC, em São Bernardo, que é onde eu resido, e em várias regiões do país. Inclusive, teve uma campanha na época da Anistia Internacional com crianças mortas, fotos de crianças mortas no mundo todo, dizendo é assim que o Brasil trata as suas crianças. E isso impulsionou ainda mais uma pressão internacional para o Brasil ter uma legislação de proteção, efetivamente, das crianças e adolescentes com uma série de políticas públicas. E o Estatuto ele não nasceu assim de juristas propriamente, ele nasceu do movimento social, mas os juristas também colaboraram. E eu cito um deles aqui de São Paulo, Paulo Afonso Garrido de Paula, promotor de justiça na época, hoje procurador, foi um dos juristas, junto com vários outros, mas também muita gente da pedagogia, da psicologia, do serviço social, que foi fundamental nesse processo. E a deputada Rita Camata foi uma das grandes expoentes na Câmara dos Deputados depois para a criação
do Estatuto da Criança e do Adolescente, com base no artigo 227. Eu sempre digo, o Brasil se antecipou à Convenção da ONU dos Direitos da Criança. Como a doutora Gabriele sabe muito bem, essa convenção é de 89. E os representantes brasileiros já participavam do processo de construção dessa convenção e aí incluíram os princípios que estariam nessa convenção já na nossa Constituição de 88, um ano antes, que é o princípio da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança. O que mudou com a criação do ECA, Gabriele? Quais foram os feitos? Principalmente, como a doutora Ariel mencionou, é a mudança de paradigma. Só complementando, acho que foi uma virada de norte interpretativo de como se entender criança e adolescente. Sim. Antes do Estatuto, vigoravam os códigos de menores, de 27 e 79. E criança e adolescente eram entendidos como objetos, literalmente objetos e não sujeitos de direitos. A ideia é que eles estivessem em situação de vulnerabilidade, num contexto de delinquência ou carência. E isso dava amplos poderes para que o juizado interviesse na vida dessas famílias e desse público, num sentido de institucionalização e de retirada, de ocultação das ruas, porque era isso que o Estado tinha para oferecer. Com a vinda do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma ruptura drástica com essa visão, e passa a se ter como norte interpretativa a prioridade absoluta e a proteção integral da criança e do adolescente. E essa prioridade absoluta ela é voltada em todos os sentidos, na concepção de políticas públicas, na aplicação de recursos, em como se deve entender a criança e o adolescente, agora sim como sujeito de direitos e não como objeto de proteção. Como o doutor Ariel bem mencionou, o Estatuto ele é muito festejado, inclusive internacionalmente, pela sua completude. Esses princípios norteadores da proteção integral e da prioridade absoluta, eles vão reger toda a estrutura do Estatuto da Criança e do Adolescente, como a gente deve guiar a sua aplicação, e rompe completamente com uma visão antiquada de colocar a criança e o adolescente num segundo plano, um mundo adultocêntrico em que eles não têm direitos. Era como se os adultos fossem donos das crianças e pudessem fazer aquilo que eles bem entendiam, né? E aí, quando você fala de adultos que não têm ali exatamente uma conduta exemplar, essa criança, esse adolescente estava sujeito a uma série de violências. Exemplos práticos de feitos do ECA? O principal, e aqui eu vou puxar um pouco a sardinha do meu lado, porque contextualmente eu sou uma defensora pública que atualmente está deslocada para o núcleo da infância e juventude. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tal como o Estatuto, ela veio de um processo de luta popular e de movimento social. E justamente por isso, na sua estrutura, a lei complementar surgida aqui na LESP, que fez a estrutura organizacional da Defensoria Pública, previu alguns núcleos temáticos estratégicos. Um desses núcleos, pensando no nosso público vulnerável, é o Núcleo Especializado da Infância e Juventude, que hoje eu aqui represento. Então, os defensores e defensoras públicas podem atuar na área da infância, de maneira geral, nos processos e acompanhamentos, mas a gente tem um núcleo especializado, seja para dar o suporte, seja para pensar de maneira coletiva essa demanda, que é muito sensível. E eu venho, inicialmente, de uma atuação da Defensoria na área da infância infracional. Nós temos a infância cível, relativa a medidas de proteção, acompanhamento familiar, acolhimentos, e nós temos a infância infracional, que era até pouco tempo atrás centralizada no Fórum do Brás, onde eram processados todos os adolescentes acusados de cometimento de ato infracional, agora recentemente deslocado para Barra Funda, e ali eram concentrados todos esses processos aqui da capital. Essa é a minha atuação. Então, para mim é extremamente importante que o Estatuto, além de uma limitação quanto à idade de responsabilização na seara infracional, um adolescente a partir de 12 anos de idade, ele pode responder a um processo por cometimento de ato infracional que seria análogo ao crime, a partir de 18 anos que nós temos a maioridade penal, e isso vai para um outro ramo que é o direito criminal. Mas existem uma série de limites de como deve ser essa institucionalização e a aplicação dessas medidas socioeducativas, por assim dizer. Antes disso, não havia nenhuma limitação. Eles eram deixados nesses ambientes institucionais, instituições totais, sem sequer ter um controle de tempo e de como eram as condições de cumprimento dessas medidas. Nossa, assim? Ficavam a longo prazo institucionalizados porque eles estavam em situação irregular, era a doutrina da situação irregular. Se uma criança ou adolescente não está dentro do padrão da normalidade social que se espera, ele vai ficar institucionalizado. E aí não tinha nenhuma regra naquele momento, ali naquele cenário para isso? Não tinha, amplos poderes para os juízes que acompanhavam esse tipo de modelo. Então hoje existe um limite para o cumprimento de medidas socioeducativas, existem medidas que foram previstas expressamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, então existe uma gradação entre elas.
delas. Existe um princípio básico para a aplicação de uma medida socioeducativa, que é a excepcionalidade. Mas pensando na infância cível, existem outros parâmetros de limitação de tempo que são essenciais, inclusive para o acolhimento institucional, como uma criança deve ser afastada da sua família, que deve ser a última medida. O princípio central do Estatuto da Criança e do Adolescente é que deve ser preservada a convivência familiar e comunitária. E nós, a Defensoria Pública, lidamos com isso diariamente, seja na atuação da infância propriamente dita, quando há um acolhimento, seja nos milhares e muitos processos de família que nós acompanhamos, para saber como é essa dinâmica familiar, para saber por que poderia ser deferido um afastamento ou não. Doutor Ariel, queria repercutir com o senhor justamente isso que a doutora Gabriele estava falando. A gente já falou um pouco a respeito das medidas socioeducativas, né, quando um menor é apreendido ali, comete algum delito, mas o ECA atua em outras questões, na área civil, no dia a dia de uma família. Em quais sentidos o ECA atua, para além dessa questão das medidas socioeducativas? Sim, são muitas variadas áreas, né? Muito importante que a doutora Gabriele ressaltou o papel da Defensoria Pública. Eu também fiz parte do movimento pela criação da Defensoria lá no final dos anos 90, quando inclusive assessorava aqui a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E é fundamental o trabalho que a Defensoria faz, além dessa questão do adolescente em conflito com a lei, envolvido com ato infracional, que a Defensoria faz a defesa e atua também coletivamente em várias situações, denuncia também casos de maus tratos, irregularidades nas unidades de internação, para que elas de fato cumpram o Estatuto da Criança e do Adolescente. E São Paulo tem melhorado no atendimento aos jovens, desde a época da FEBEM, que eu acompanhei muito, que tínhamos grandes complexos, como o da Imigrantes, do Tatuapé, da Raposo Tavares, que eram resquícios daquele passado da FEBEM que a doutora citou, quando adolescentes, crianças, chamados menores abandonados ou infratores, eram recolhidos e colocados na FEBEM. E muitas vezes, em muitos momentos, nem se separava aquele que foi vítima de violência daquele que tinha cometido o ato infracional. Então você tinha um processo de revitimização e muitas vezes sem um controle também até judicial, porque na questão dos orfanatos, por exemplo, eles iam sem ordem judicial, ficavam lá, não tinham um controle adequado como nós temos hoje. Hoje nós temos um plano individual de atendimento, nós temos equipes técnicas nos serviços de acolhimento. Então hoje nós tivemos um grande reordenamento. Aqueles antigos orfanatos, que muitas vezes eram as próprias FEBEMs, até misturando os adolescentes envolvidos com crimes e as crianças vítimas de violência. E hoje nós temos casas-lares, temos os serviços de acolhimento para até 20 crianças e adolescentes, ou as casas-lares para até 12, com psicólogos, com assistentes sociais, com educadores, com cuidadores, tudo acompanhado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública. Antes, as pessoas sequer tinham o direito de se defender no processo de destituição do poder familiar. Era algo arbitrário. Hoje nós temos a Defensoria Pública sempre atuando, ou se a pessoa quiser contratar um advogado particular, assim como não tínhamos direito nem para os adolescentes que se envolviam com atos infracionais no passado. Não tinham direito à ampla defesa, ao contraditório, era algo assim, o juiz decidiu e está decidido. Então hoje nós temos aí todos esses instrumentos legais de direitos humanos que são internacionais, que estão na nossa Constituição e que foram muito mais elaborados com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e hoje estão sendo efetivados, graças a instituições também muito importantes, como as defensorias, como as promotorias da infância e juventude e as varas especializadas também da infância e juventude. A doutora Gabriele sabe muito bem que nós precisamos de muito mais estrutura. A Defensoria em São Paulo não consegue estar em todos os locais, não tem a quantidade de defensores que precisaria ter para atender a população de São Paulo. O Ministério Público também nem sempre tem essa estrutura nas promotorias da infância e juventude em todas as comarcas. Muitas vezes nós temos varas no interior
e que o mesmo juiz, promotor, defensor, eles acumulam área criminal, corregedoria de presídios, fazem área de família, né? Fazem diversas situações. Então, exemplificando as questões que você citou, nós temos essa atuação também ligada às previsões do ECA na destituição do poder familiar, quando a família reiteradamente abandona a criança, ou mesmo quando a família entrega também para que a criança fique numa instituição ou vá para uma família substituta. E temos a atuação muito importante para garantir vagas nas creches, que a Defensoria muito bem atua, que as promotorias também atuam. A grande conquista que nós tivemos nos últimos anos para garantir vaga em creches, ela se deu a partir dos conselhos tutelares recebendo as denúncias das famílias que não conseguiam vaga e a atuação das defensorias e das promotorias, assim como para garantir o ensino fundamental, para garantir o ensino médio, tudo com base na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é sempre bom desmistificar. Muitos acham, não, o ECA é só para o adolescente envolvido com ato infracional. Não está muito além disso. Sim, uma parte dos artigos do ECA, que não deve passar de 30, eles tratam do adolescente envolvido com ato infracional, mas dentro de um estatuto que tem lá os seus 300 artigos, e a grande maioria dos artigos é para evitar que tenhamos adolescentes envolvidos com ato infracional. É sempre bom mostrar isso para a sociedade. O ECA ele não quer adolescentes envolvidos com ato infracional. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele não quer crianças abandonadas em situação de rua, exploradas no trabalho infantil, exploradas sexualmente, mas ainda nós não conseguimos efetivar a legislação como gostaríamos. Hoje, por exemplo, podemos dar um exemplo importante, mortalidade infantil. Antes do ECA, nós tínhamos 50 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. Hoje, nós temos 13 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Nós diminuímos a mortalidade infantil. Porém, aquela criança que não está morrendo na sua infância, logo ao nascer, ela está morrendo muitas vezes na adolescência. Esse é um dos grandes problemas que nós temos ainda no Brasil. Os mapas da violência que são divulgados mostram 20 crianças e adolescentes assassinadas por dia. Estupros de vulneráveis, que é um assunto importante nesse momento. 153 estupros de crianças e adolescentes todos os dias no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 11 crianças agredidas por hora no país. Então, nós temos todos esses desafios pela frente. Doutora Ariel, com relação às crianças que são vítimas de violência, como é que o ECA atua? Como é que o ECA chega a essa criança? É através de denúncia? É através da sociedade? Como é que é feita essa ponte? Sim, nós temos o Disque 100 hoje, que é um sistema importante, que recebe as denúncias, inclusive de forma anônima, e os conselhos tutelares. As denúncias podem ser diretamente nos conselhos tutelares ou eles vão receber do sistema do Disque 100. Temos as delegacias de polícia, que vão também fazer os boletins de ocorrência, dar início aos inquéritos. Temos, a partir de 2017, numa complementação ao ECA, que é a Lei do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, que estabelece uma escuta protegida feita por profissionais da área social, de psicologia, de assistência social. Daí a criança vai ser escutada, ela vai ser primeiro protegida com base nessa escuta, encaminhada para programas de proteção. Existem as medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e agora, mais recentemente, com a Lei Henri Borel, que também complementou o Estatuto da Criança e do Adolescente. São medidas protetivas parecidas com a da Lei Maria da Penha, que impedem o agressor de se aproximar da criança, que afasta o agressor do lar e ele tem que continuar pagando a pensão alimentícia, que pode gerar prisão preventiva do acusado, do agressor. Então nós temos aí um sistema de proteção à criança e adolescente vítima de violência. Doutora Gabriele, quais são os direitos e deveres das crianças de acordo com o ECA?
que ele traz uma série de direitos, como a doutora Ariel mencionou. A ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente é primeiro trazer uma série de proteções e direitos para essas crianças e adolescentes, para que não se chegue ao ponto de uma intervenção do Estado, seja ela para o acolhimento, seja ela para a aplicação de medida socioeducativa. Copiando o artigo 227 da Constituição, já que o Estatuto ele veio nesse sentido de dar concretude a uma voz democrática e constitucional de 1988, o Estatuto Criança e Adolescente fala que é dever do Estado, da sociedade e da família garantir uma série de direitos às crianças e adolescentes. E esses direitos são alimentação, saúde, vida digna, lazer, cultura. Muitas vezes nós pensamos em direitos básicos como saúde, alimentação e uma questão básica de subsistência. Mas lazer e cultura fazem parte de um dever mínimo. São muito importantes, né? Determinam até a evolução da criança, o crescimento dela. E também traz uma obrigação para esses entes, seja a sociedade, o Estado e a família, de proteção contra qualquer tipo de opressão, negligência ou violência, nesse sentido do que o doutor Ariel falou. É importante que não só sejam lembrados os direitos que os adolescentes têm, mas os deveres da sociedade para a proteção desses direitos e garantia de que eles sejam efetivados. E aí só um complemento, se me permite, para relembrar a Defensoria Pública, nós também recebemos denúncia. É importante falar que a Defensoria Pública é uma entidade que pode receber denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. Inclusive, várias das denúncias que chegam via Disque 100 são encaminhadas pela Defensoria por sua atuação institucional e por seu dever de acompanhamento processual. Então, nós recebemos, seja via Disque 100, seja por meio de outras instituições, e nós recebemos muitas vezes por meio da rede de proteção. Então, pelos conselhos tutelares, pela assistência social, pelos nossos parceiros do Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria, que nós sempre contamos com uma equipe de psicólogos e assistentes sociais para atuação nos casos da infância, seja na infância civil, seja na infância infracional. A ideia é que não existe atuação na infância, ou mesmo na defensoria de um modo geral, sem a atuação em rede. Nós precisamos desses parceiros, não é só o saber jurídico que permite a representação processual e trazer à lume tudo o que precisa para que tenha o acompanhamento de um indivíduo em fase de desenvolvimento, que é a criança e o adolescente. Então, nós contamos com um centro de atendimento multidisciplinar, geralmente uma dupla de psicólogos e assistentes sociais, e eles recebem muitas vezes, por meio da rede socioassistencial, denúncias de inúmeras violações de direitos desse público. O doutor Ariel mencionou no último comentário dele também a respeito do trabalho que vocês fazem na garantia de vagas a creches. Isso me gerou, assim, curiosidade. Como é que funciona? São normalmente pais e familiares que entram em contato com a defensoria para que seja garantida essa vaga? Isso. Alguns anos atrás, essa era uma demanda que dominava grande parte das distribuições de ações da Defensoria Pública. Recentemente, com base em conversas com as secretarias de educação, isso vem sendo uma demanda mais contida, porque nós temos conseguido acionar a central de vagas e não existe um volume tão grande como existia nos idos de 2016, por exemplo. Mas a forma de acesso à Defensoria, para caso de qualquer forma de acesso à educação, não só para vagas em creche, hoje em dia nós temos muitas necessidades de profissional de apoio e acompanhamento para crianças em escola, ou qualquer demanda relativa à educação, as pessoas podem procurar a Defensoria Pública pelo 0800, realizar o agendamento. Nesse agendamento vai ser feita uma avaliação financeira com base nos requisitos legais, porque a Defensoria Pública atua em prol de um público vulnerável. Essa vulnerabilidade ela é medida com base na hipossuficiência financeira. Então, nós precisamos, nesses casos, fazer uma avaliação econômica e, comprovada essa situação de hipossuficiência, a Defensoria Pública pode ajuizar uma ação para demanda de vaga em creche, para demanda de educação especial e para uma série de outros direitos, não só relativos à educação, como questão de acesso a insumos para a saúde, questão de acesso à fralda, muitas vezes direitos básicos e que são inerentes, que para nós nos parecem óbvios, precisam ser garantidos por meio de uma ação judicial, e a Defensoria Pública se coloca disponível para isso. Antes, o recorde de vocês era de solicitações para garantias de vagas. Tem hoje alguma outra circunstância que tomou esse primeiro lugar? Infelizmente, hoje o recorde na infância civil da Defensoria Pública são as ações de profissional de acompanhamento escolar, para crianças que não tenham autonomia completa para o acompanhamento escolar. Isso é uma celeuma que vem se desenhando na Defensoria Pública, porque existem uma série de acompanhamentos que podem ser necessários. Então, pode ser que tenha um professor especializado para ficar em sala de aula, pode ser que precise de um profissional que faça apenas a gestão da sonda ou de um material que a criança faz uso. A ideia é que não exista uma segregação entre as crianças, que elas estejam no ensino público regular, mas que muitas vezes precisam de um profissional de apoio e de acompanhamento.
E a lei ela não fala expressamente que exista um profissional individual para aquela criança, mas que devem ser fornecidos meios para que ela possa acompanhar a escola e as aulas em sua singularidade, conforme as suas limitações, mas que ela tenha um acesso integral à educação independentemente das suas condições. Essa é a ação recorde hoje da Defensoria Pública. A nossa antiga vaga em creche hoje é a ação de profissional de apoio escolar. O papo tá bom, a gente já falou bastante da ECA. Vamos precisar fazer um intervalinho muito rápido, mas para você que está acompanhando a gente, fica por aí, porque daqui a pouco tem mais informação importante aqui no Alesp em Pauta. Até já. Voltamos para mais um bloco do nosso Alesp em Pauta. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Ariel de Castro Alves e também a doutora Gabriele Stabile Bezerra, que é defensora pública aqui do estado de São Paulo. Queria repercutir com o senhor, doutora Ariel, a respeito de um marco muito importante do ECA, que foi a criação, por exemplo, dos conselhos tutelares, da Vara da Criança e da Juventude. De que forma essas instituições atuam hoje? Qual a importância delas para a sociedade? Sim, é muito importante dizer que o Estatuto ele criou o que nós chamamos de um sistema de garantia de direitos. Eu entendo ainda que nós precisaríamos de um marco legal mais efetivo desse sistema de garantia de direitos. Ele se dá a partir de resoluções do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da interpretação dos artigos 86 e 88, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse sistema nós temos os conselhos tutelares que estão presentes nas cidades todas hoje do Brasil e aqui no estado de São Paulo, muitas vezes sem a estrutura adequada, nem sempre conseguem ter um veículo, nem sempre possuem os aparelhos de celular para os plantões, nem sempre tem um acesso adequado à internet, material de escritório, assistência de funcionários públicos também na sede do Conselho, brinquedoteca na sede do órgão, as salas de atendimento que garantam a individualidade para que os assuntos não vazem, né? Precisa ter o segredo de justiça, o sigilo das questões que são tratadas. Então ainda falta muita estrutura para os conselhos tutelares e mesmo aqui na capital paulista. Nós já tivemos ações através do Ministério Público, da Defensoria, visando melhorar a infraestrutura dos conselhos tutelares, inclusive aqui na capital. Já teve até condenação do município tratando dessa necessidade de mais recursos para os conselhos. Mas apesar das deficiências, o importante é que eles estão em todos os municípios, são acessíveis à comunidade, são pessoas eleitas pela própria comunidade. No ano passado nós tivemos todo um processo eleitoral no Brasil para a eleição dos conselheiros tutelares. E são pessoas que não se exigem, então não são concursadas, elas são eleitas, é a população que escolhe. Claro que temos também denúncias, temos problemas, temos os mesmos vícios do processo eleitoral comum em muitas situações. Nem sempre são eleitas apenas as pessoas comprometidas de fato com a causa. Tem muitas denúncias de uso político eleitoral, de uso religioso, mas a grande maioria dos conselheiros e conselheiras são pessoas abnegadas, são pessoas que lutam de fato pelos direitos da infância e juventude, e eles fazem essa articulação. O papel do Conselho Tutelar é de mobilizar a rede de proteção. Ele vai requisitar o serviço de saúde para a criança com deficiência, para a criança que tem algum transtorno mental, que precisa de atendimento, que tem problema com drogadição, por exemplo, ou qualquer outra necessidade, alguma consulta, exames, especialidade. Se não está conseguindo, está demorando muito, a família pode denunciar no Conselho Tutelar, por exemplo, a falta da vaga na escola, na creche, em residência próxima à residência da criança. Então, a escola tem que estar próxima, é um requisito da lei.
dos acompanhantes que a doutora Gabriele falou para as crianças com deficiência, adolescentes nas escolas, porque a lei ela trata da inclusão, então essa inclusão de fato tem que acontecer, acessibilidade nas escolas, então o Conselho ele trata de requisitar todos esses serviços públicos, na saúde, na educação, na assistência social, requisitar que a família possa ter o Bolsa Família, por exemplo, que a criança esteja no programa de erradicação do trabalho infantil, se for necessário, que ela seja atendida se estiver numa situação de abuso e exploração sexual, que o caso seja investigado pela polícia, o conselheiro vai requisitar, que seja feito o boletim de ocorrência, que seja instaurado o inquérito e outras situações que o conselho não vai dar conta, porque ele não é um órgão judicial. O conselho ele não vai entrar com ação civil pública igual a defensoria. Então ele vai repassar para a defensoria pública, vai repassar para a promotoria, vai representar para que esses órgãos atuem. E essa representação ela não é assim tão formal. Se o conselheiro se dirigir na defensoria pública, se ele fizer um ofício, isso já vai servir de uma representação para que esses órgãos atuem em defesa da criança e do adolescente. Então é muito importante o papel dos conselheiros, conselheiras, junto com esse sistema que compõe a Defensoria Pública, faz parte, a Promotoria da Infância e Juventude, as varas da Infância e Juventude, que vão tomar as decisões nessas causas, e também nós temos as entidades da sociedade civil, temos a polícia também, que tem um papel fundamental em investigar os crimes contra crianças e adolescentes, e as entidades, as instituições, os abrigos, né, serviços de acolhimento que vão atender as crianças vítimas de violência, as entidades sociais que fazem escuta protegida, que atendem as crianças em situação de maus tratos e de violência, e uma série de instituições, porque hoje o Estado não vive também sem essa participação do terceiro setor, principalmente na área social e na área da infância e juventude. Doutora Gabriele, com relação à vara da infância e juventude, como é a atuação da vara, qual é o papel e também a diferença que fez a criação? Como eu disse, as varas da infância e juventude são divididas em duas áreas que são delineadas pelo próprio estatuto. Então, existem as varas da infância, pelo menos aqui na capital, que tem a sua atuação voltada para a infância cível, e nós temos na capital a vara da infância e juventude infracional. No interior isso não costuma acontecer, como o próprio doutor Ariel já havia mencionado, tal como os promotores e defensores se acumulam diversas áreas de atuação por conta da estrutura de trabalho no interior, isso também acontece nas varas que muitas vezes são cumulativas. Então, a mesma vara que lida com júri, execução criminal, por vezes cumula também infância e juventude cível e infracional. Isso é comum de acontecer em outras comarcas fora da capital e é um pouco temerário porque são assuntos muito sensíveis e muito diversos. Mas pensando na realidade da capital, que é a que eu vivencio hoje em dia, as varas cíveis elas têm um papel fundamental de acompanhamento de todas as crianças e adolescentes, sejam em situação de risco. O Estatuto da Criança e Adolescente ele fala que medidas de proteção podem ser aplicadas por falta ou omissão do Estado ou por falta ou omissão ou negligência dos próprios pais ou responsáveis. E isso já permitiria a aplicação de uma medida de proteção, eventualmente o encaminhamento para um acolhimento institucional, ou mesmo a aplicação de outras medidas como a entrega voluntária para uma mãe que não queira continuar. O Estatuto ele traz uma série de garantias que a vara da infância e juventude vai acompanhar para que a criança e o adolescente não fique desamparado, seja no cerne da família, seja por acompanhamento do Estado, quando essa família não tem condições de acompanhamento ou por algum outro motivo não está estruturado o suficiente para ali estar. Doutor Ariel, eu queria falar com o senhor a respeito dos desafios que o ECA enfrenta. Já enfrentou muitos desde a criação, 30 anos atrás. Hoje, novos desafios, depois de 30 anos, vão surgindo? Sim, inclusive... Com o avanço da tecnologia, por exemplo, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, na proteção das crianças nos ambientes virtuais. Que hoje, Exato, sim. Né? Quando a Constituição foi elaborada e o próprio Estatuto em 90, nós nem imaginávamos que teríamos internet um dia, que hoje nós teríamos um celular que com essa acesso, seria uma pauta, né? Com acesso a tudo, ainda mais inteligência artificial. Se a gente falasse disso em 90, achavam que que a gente estaria maluco, né? Porque não se pensava nessas questões.
E hoje nós temos todos esses aparatos. E crimes acontecem em ambientes virtuais, né? São importantes na comunicação, são importantes na educação, são importantes até no nosso trabalho em defesa da criança e do adolescente, mas também geram muitas violações aos direitos da criança e do adolescente. Esse acesso muito precoce a esses meios que é tão debatido hoje, celular em sala de aula, para fins que não sejam propriamente educacionais. Então, tem todo esse debate hoje na sociedade. Qual é o período adequado para uma criança de 3 anos, de 4, de 5, ou para um adolescente ter acesso aos meios aí digitais, de informática? Então, nós temos todo esse debate, além do aumento das situações de assédio por meio da internet, das redes sociais, o cyberbullying também, que inclusive foi previsto aí punições a partir de uma legislação do final do ano passado. E temos o tráfico também de crianças e adolescentes, muitas vezes se utiliza das redes sociais para atrair as próprias vítimas, para marcar os encontros. Então, temos aí e a pornografia infantil, que está disseminada. Vemos essas várias operações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, mas ainda precisamos de muito mais nesse combate. E precisa de uma especialização também dos órgãos e de especialistas que saibam combater os crimes cibernéticos, delegacias de enfrentamento a esses crimes. São Paulo, por exemplo, nós sequer temos as delegacias de proteção de crianças e adolescentes, como nós temos nos outros estados do país. Os outros estados, muitos deles têm uma na capital, o que também não serve para muita coisa, mas pelo menos podem dizer que possuem. Em São Paulo, sequer nós temos uma delegacia da criança e do adolescente na própria capital, e muito menos nas delegacias seccionais, nas regiões que a Polícia Civil está presente. Então é um problema. As delegacias de defesa da mulher, que já são sobrecarregadas, também atendem os crimes contra crianças e adolescentes. E daí fica mais difícil combater os crimes cibernéticos, porque já são delegacias de defesa da mulher sobrecarregadas e sem especialistas para combater os crimes cibernéticos. Então nós precisamos de um aprimoramento ainda muito maior para enfrentar esses crimes que nós temos tão presentes hoje. Os desafios da Defensoria, neste sentido, para cuidar das crianças nesses ambientes, por exemplo, virtuais, são os mesmos? Quais os principais desafios que a senhora vê hoje na atuação? É importante lembrar que, apesar do Estatuto não ter pensado no ambiente digital que hoje surgiu, ele traz alguns parâmetros para nos nortear e tentar evoluir a partir do que a tecnologia nos trouxe hoje. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente ele traz uma série de proteções de dados de criança e adolescente. Os processos que tramitam na infância e juventude são sigilosos. Não existe uma forma de consulta, não existe uma exposição do nome da criança e do adolescente. Quem trabalha na televisão também sabe que não se pode expor imagem de criança e do adolescente. Mas a Defensoria enfrenta essa novidade tal como todos os outros atores, porque era impossível prever o que ia virar a tecnologia digital. Então, nós acompanhamos uma série de denúncias, especialmente em ambientes escolares, com relação a cyberbullying, divulgação de imagens entre colegas, e a Defensoria tenta acompanhar esses espaços como o próprio Estatuto prevê, trazendo para um âmbito de espaço de justiça restaurativa, para um espaço de diálogo, para que a aproximação com o ambiente escolar seja um ambiente de segurança e de proximidade entre esse público e não um ambiente de violência e segregação. Então, a ideia é que nós estejamos próximos da comunidade escolar, próximos dos grêmios estudantis, para que esse ambiente digital, que muitas vezes é tema de controvérsia dentro das escolas, possa ser debatido de forma ampla e pública pelos interessados. Lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, tal como as normas internacionais, prevê que criança e adolescente deve ter direito de manifestação e voz nos assuntos que são de seu interesse. Então, é importante que eles sejam chamados a tratar desse debate. Não é só restringir o acesso que vai resolver a questão, porque a internet está presente em todos nós o tempo inteiro, com celular, com apito a cada segundo. Então, é importante que nós também chamemos esse público, que é diretamente interessado, a debater em formas de controle, de limitação e de preservação desses direitos.
Com relação às políticas públicas, doutor Ariel, como é que o senhor tem acompanhado os avanços nesse sentido de proteção às crianças e adolescentes? O senhor acredita que tem muito mais que poderia ser feito? Sim, nós tivemos muitos avanços na própria área da assistência social. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos, foi estruturado um sistema único da assistência social, com centros de referência da assistência social, com os próprios programas de geração de renda, então com as abordagens em situação de rua, que devem incluir também serviços de abordagem especializada de crianças e adolescentes, mas é claro que temos muitos desafios. São Paulo, mesmo a capital, fez um levantamento de quase 4.000 crianças e adolescentes vivendo nas ruas. Se nós fizermos um levantamento nacional, hoje no Brasil, é possível que ultrapasse os 40.000. O último que foi feito foi em 2011 pelo CONANDA, tinha em torno de 24.000 crianças e adolescentes vivendo nas ruas brasileiras, nas cidades com mais de 300.000 habitantes, que foram as pesquisadas na época. Então, falta abordagem, isso é uma questão de política pública, tem que ter serviços com educadores sociais, com pessoas capacitadas e muitas vezes a pessoa que vai fazer abordagem em situação de rua, ela precisa ser alguém que já passou por aquela situação, porque que são os educadores sociais, eles já conhecem, já têm vivência. Uhum. É diferente de eu ir lá com o meu terno e tentar que alguém saia da rua. Uma pessoa que já passou por aquela situação, ela vai conseguir conversar, vai conseguir entender aquela realidade e levar essa criança ou adolescente para que ele retome os vínculos familiares, esteja incluídos em programas sociais. Eu entendo que além dos centros de referência da assistência social, teríamos que ter centros de referência especializados da criança e do adolescente. Hoje, principalmente, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ele atende uma gama muito grande de situações. Ele atende idoso vítima de violência, atende a mulher, atende a situação de rua, atende o acolhimento institucional, atende a medida socioeducativa dos adolescentes em meio aberto. Então, ele atende tantas situações que não dá conta dessa especialização. Eu entendo que tem que ter centros de referência que sejam especializados, mesmo que vinculados à assistência social, mas que atendam, de fato, apenas as crianças e adolescentes. Até facilita para os profissionais, porque o profissional que ele tem uma vocação, uma especialização para atender o idoso, ele não tem a mesma para atender a criança ou para atender a mulher vítima de violência. Cada área tem a sua especificidade. Então, eu acho que é um aprimoramento urgente. Políticas públicas na área de segurança e justiça, essas delegacias especializadas da criança e do adolescente. Tem projeto aprovado nessa casa, até participei de um debate recente aqui sobre a criação dessas delegacias. E já desde a década de 90 é discutido essa necessidade da criação das delegacias. Infelizmente, São Paulo ainda não tratou isso como prioridade. E vai contra a prioridade absoluta que está na Constituição, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o grande desafio são os orçamentos públicos também na área da criança e do adolescente. É claro que se a gente for ver os orçamentos da educação, da saúde, que atendem crianças e adolescentes, até por conta da vinculação constitucional, são orçamentos importantes, que têm gerado avanços no país, na educação, na saúde, mas ainda, principalmente na proteção das crianças e adolescentes em situações de risco ou envolvidas com atos infracionais, falta orçamento, faltam recursos. A assistência social não tem uma verba com vinculação constitucional como nós temos na saúde e na educação. E mesmo o Estatuto prevendo destinação privilegiada de recursos para a proteção da infância e juventude, a doutora Gabriele sabe muito bem que nós não temos essa destinação privilegiada ainda de fato nos municípios, estado e mesmo no âmbito federal. Questão orçamentária também, na sua visão, doutora Gabriele, é o principal problema aí de atuação que
pode atrapalhar na atuação da Defensoria Pública nesse sentido? Com certeza é um entrave. Vou até citar um exemplo recente. Como o doutor Ariel mencionou, os princípios de prioridade absoluta e de proteção integral, eles são conceitos amplos, elásticos e que eles demandam interpretação no momento de sua aplicação. E isso muitas vezes é utilizado em desfavor da criança e adolescente e um completo contrassenso com relação ao estatuto que os criou. Então, por exemplo, essa semana eu tive casos de defensores que atuam conosco na área da infância e juventude, tendo que justificar e comprovar a necessidade de uma fralda especial para a criança que já tem alergia e que é dever do Estado o seu fornecimento, e precisa passar por uma perícia, precisa passar por uma comprovação, muitas vezes demonstrar a criança lesionada com alergia para conseguir um direito básico, que é o acesso à saúde, um item tão simples e que deveria de ser acesso tão amplo e restrito. Então, o orçamento, muitas vezes, ele é usado como justificativa para esse conceito elástico da proteção integral ser obstado, como se houvesse um interesse público, uma limitação orçamentária e como se não houvesse uma destinação prioritária desses recursos para a infância e juventude. Me chamou a atenção isso que a senhora falou a respeito de ter de mostrar a criança lesionada para conseguir um direito básico como uma fralda. Vai totalmente de encontro com as diretrizes do ECA, né? Como é que a gente combate isso? Tem como? Gostaria de ter uma resposta e acho que é a grande luta de todo mundo que trabalha com infância e juventude. Existe até um senso comum na Defensoria Pública, um comentário geral entre os defensores, que quem trabalha na infância sofre muito e se apaixona muito e nunca mais abandona. Então nós lidamos com isso diariamente, é uma dificuldade. Infelizmente, questões que seriam simples e que poderiam ser resolvidas de forma administrativa acabam sendo judicializadas, não é um interesse da Defensoria Pública, a nossa missão não é simplesmente promover processos judiciais, nós temos outras funções como educação em direito, promoção de direitos humanos, e por diversas vezes nosso trabalho acaba sendo direcionado para a judicialização por uma falta de cumprimento de normas que já foram previstas. Também tem muito a questão da humanidade, né, doutora Ariel? Depende muito do ser humano com quem você encontra para debater essas questões. Sim, exatamente, mas a gente tem as leis que é para uniformizar, para você não depender de determinado prefeito que tem uma humanidade maior ou que tem um compromisso com os direitos humanos. A gente tem as legislações, a Constituição, o Estatuto, exatamente para ter parâmetros, para que todos cumprem o que está previsto na lei. Então, quando nos acusam, vocês defendem os direitos humanos, como se a gente estivesse defendendo regalia. Mas não estamos defendendo regalia nenhuma, nós somos extremamente legalistas, nós estamos defendendo aquilo que está na lei. Seja para quem está privado de liberdade, seja para quem não está privado, principalmente para evitar que as pessoas cheguem a situações de risco ou situações de envolvimento com crime, seja adulto, seja adolescente. Então é necessário que, de fato, as legislações sejam cumpridas. A lei é para estabelecer parâmetro. Muitas vezes falam, o Estatuto só traz direitos, não traz deveres. Mas quem tem direitos tem deveres. Se eu tenho direito à liberdade, eu tenho que respeitar a liberdade do outro. Se eu tenho direito à vida, à igualdade, eu tenho que respeitar também a vida, a igualdade do outro. Então, o Estatuto ele traz direitos e deveres. E o professor Dalmo Dallari sempre definiu direitos humanos como necessidades humanas, que se não forem garantidas, a pessoa não vai se desenvolver adequadamente na sociedade. Então, a vida, a liberdade, a igualdade, a alimentação, a saúde, a educação e tantos outros direitos são necessidades humanas, que se não forem preenchidas, essa pessoa não vai conseguir, de fato, se desenvolver e ter uma participação positiva na sociedade. E é isso que nós vemos, um país extremamente violento, exatamente porque não garante os direitos humanos, principalmente daquelas crianças e adolescentes que estão no que nós chamamos de condição peculiar de desenvolvimento. Elas estão numa fase de formação das suas personalidades e por isso que elas têm que ter a prioridade. Doutora Gabriele, doutora Ariel, a gente está chegando aos minutos finais aqui do nosso programa. Desde já quero agradecer a participação de vocês, foi muito esclarecedor até aqui e queria pedir as considerações finais. O que vocês diriam a respeito do ECA até agora, do que pode ser feito ainda para defender os direitos das crianças e dos adolescentes? Por favor, façam as honras. Vamos começar com as damas. Doutora Gabriele.
Acho que eu vou muito no sentido do que o doutor Ariel acabou de mencionar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de muito festejado e de trazer parâmetros, inclusive, que foram previstos internacionalmente, ele traz direitos básicos, que qualquer ser humano, seja criança, seja adolescente, mas que aqui, numa fase de peculiar desenvolvimento, precisam ser olhados com maior cuidado, então exige que esses direitos sejam respeitados no seu interesse básico. A Defensoria Pública tem como missão constitucional a promoção desses direitos e a divulgação da educação em direitos, mas nós também temos a missão de saber que esses direitos eles são construídos paulatinamente. Não adianta a gente saber que está estatuído na lei, a gente estudar a lei, promover ações, promover debate com os familiares, mas não estarmos atentos às mudanças. E além da questão da internet, que nós mencionamos recentemente, eu faço uma ressalva porque é um tema que surgiu em outras defensorias e que surgiu aqui em São Paulo também, a questão das emergências climáticas. Nós pensamos a lei para um contexto que a gente vive hoje, mas nós não temos como prever o que vai acontecer em 10, 20, 30 anos. O ECA completa agora 34 anos, não sabemos como estaremos nos próximos 34. A Defensoria teve que atuar como fronte na época das tragédias climáticas e eventos climáticos. Tragédia a gente chamou por conta de quem esteve na linha de frente vendo o que tinha acontecido, mas é um evento climático de responsabilidade dos setores públicos e das pessoas que teriam condições de poder prever e acompanhar enquanto dotação orçamentária os locais que foram atingidos. E nós ficamos estarrecidos com a situação das escolas, com a situação das famílias, com crianças sendo separadas de suas famílias e não sabendo como atuar porque não existia um protocolo. A lei não previu isso e nós precisamos estar constantemente atentos, nos inovando, utilizando o que a lei já fornece, mas também inovando o que a lei pode nos trazer para conseguir dar conta das situações que se aparecem. Tal como no Rio Grande do Sul. Em contato com os defensores que lá atuam, a situação é alarmante. Crianças e adolescentes são um público vulnerável por si só, então em grandes tragédias, em eventos de grande monta, eles ficam ainda mais vulnerabilizados. Então é extremamente importante que a Defensoria Pública continue atenta, continue estudando, continue pensando nas inovações do Estatuto, porque a luta sempre continua. Doutor Ariel. Sim, nós concordo, acho que nós temos que ter a preocupação a partir de agora, principalmente com essas emergências climáticas, como nós vimos no Sul, já vimos em São Sebastião, aqui no ano passado também, e várias outras regiões do país. Temos que ter protocolos, o CONANDA tem tratado desses temas também, que o CONANDA é um órgão regulamentador do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Aqui nós temos o CONDECA, que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Temos nos municípios, é importante ressaltar o papel desses conselhos, onde estão representantes dos governos, da sociedade civil e atualmente o protagonismo juvenil também, através dos comitês de participação de adolescentes. Nós não podemos tratar de criança e adolescente sem dialogar com eles. Então, senão nós vamos manter aquele mundo adultocêntrico que nós criticamos no passado, da época do Código de Menores. Então, a partir de agora, nós precisamos priorizar essa participação das crianças e adolescentes, as emergências climáticas e os crimes praticados pelos meios cibernéticos. E o Estatuto ele já se atualizou para combater boa parte desses crimes, mas claro que vai ter que estar sempre se atualizando. Então nós tivemos aí vários avanços já citados aqui, redução da mortalidade infantil, redução do trabalho infantil, formas efetivas de combater a exploração sexual, mas temos entre os desafios principalmente o enfrentamento à fome, à miséria e à violência que atinge milhares de crianças e adolescentes no Brasil. Esses desafios a gente sempre teve e continua tendo até hoje, né? Sim. Isso é curioso. Gente, muito obrigada. Obrigado. Conversamos com o advogado Dr. Ariel de Castro Alves e com a doutora Gabriele Stabile Bezerra, defensora pública aqui do Estado de São Paulo, a respeito dos 34 anos do ECA. Espero que esse programa tenha sido esclarecedor para você. Assim como foi para mim, eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.